dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Vamos de livíssima agora. Aula, qual que é a nossa aula hoje? Segunda tentativa pra vocês, tá? Porque a primeira estava sem som. Como ser feminina sem ser frágil e dependente. Agora me ouve? Agora sim temos som? Diga aí, Brasil. Vocês que estão lá na aula, pode me dizer sim ou não? Temos som agora? Agora sim! Então bora, ó. Ser feminina não é ser frágil, esse que é o nosso tema de hoje. E ser forte não é ser independente de todo mundo e de todos. Tá? Hoje a gente vai falar desse troço que ninguém ensinou desta forma, tá? Um novo olhar. Obrigada. Bom dia. Então sejam muito bem-vindas, eu sou Carolina Vatti, mentora de inteligência sistêmica, e eu tenho 15 anos, mais de 15 anos já, né? Na minha própria jornada de desenvolvimento pessoal, porque eu fiz pra mim primeiro, né? E há 5 anos eu trabalho com o meu próprio método, trabalhando para remover padrões sistêmicos que bloqueiam o seu próximo nível, essas âncoras relacionais que te travam de conseguir o que você quer, né? E o que é o próximo nível? É o próximo nível de prosperidade, de amor, de liberdade, seja lá qual é o seu objetivo, tá? O que a Carolzinha não faz é autoconhecimento genérico, não. Autoconhecimento genérico, vixe Maria, já estudei tanto que não me levou em lugar nenhum, tá? Que a gente tem método, tem resultado, a gente vai na raiz do que trava, remove, pra enfim você tá mais perto de alcançar os seus objetivos, tá? Qual que é a diferença do que a Carolzinha faz pra esse autoconhecimento que não leva a gente pra lado nenhum, né? Que é uma mentoria, é alguém que te guia do ponto A ao ponto B. E a Carol resolve 2 coisas. Eu te ajudo a fazer 2 coisas. Minhas especialidades. 1. A gente conseguir romper um desafio que tá te travando. Primeiro passo, ok? Se você tem um negócio que você não consegue, um BO que você não consegue resolver, parece que isso daqui nunca tá bom, é o financeiro que nunca anda, é o relacionamento que tá travado, enfim, tem aí um BO aqui, um conflito. Ajuda nisso. Mas o que as senhoras fazem, né? Elas ficam assim, o relacionamento não tá bom, mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque isso daqui que o tempo passa, a gente tá passando uma fase, daqui a pouco melhora, passa um tempo e nada, e você não busca ajuda. Aí o dia que a senhora acorda pensando, é hoje que eu vou perder o meu réu primário com este homem, aí me liga, Carol, pelo amor de Deus, eu vou assinar o papel do divórcio hoje. Aí que vocês vão me chamar pra ajudar, né? Não perca tempo, gata. Quanto antes, tá? Ou eu te ajudo a alcançar um objetivo que você deseja. Porque às vezes a gente tá tentando construir algo que é o próximo nível, mas a gente tá empacado em algum lugar, como se tivesse uma âncora que não me deixa avançar. Que âncora é essa? Como que remove? É isso que a gente faz. Certo? Uma mentoria de desenvolvimento pessoal faz isso pra vocês, tá? Então eu trabalho para que você tenha uma vida mais gostosa, certo? Assim como a minha é, a cada dia mais livre, mais amada, mais próspera, ok? E hoje a gente vai falar desse troço que mora no coração dessas mulheres que foram fortes por tempo demais e que no fundo querem uma vida mais leve, porque a gente já aprendeu que ser forte demais dá uma cansadinha, né? A gente conquistou sim muita coisa, claro. Construímos boas vidas, construímos família, sim, fizemos o que era certo, suposto pela sociedade, fizemos com maestria, sim, porque somos estudiosas e dedicadas. Eu conheço vocês, tá? Mas custa muito fazer nessa força que a gente precisa empregar em tudo isso. E agora a gente quer com mais paz, com mais parceria, com relacionamentos de verdade. Ok? E em honra que me honra, como vocês sabem, eu quero oferecer para vocês um diagnóstico sistêmico. Apenas uma escolhida. São 30 minutinhos comigo, onde eu olho para o que você está vivendo e eu vou te ajudar a enxergar o padrão que está te bloqueando de ir para o próximo nível, ok? Tipo uma consultoria premium comigo, tá bom? Nossa palavra-chave de hoje é feminina, então comenta feminina. Comenta feminino. Essa é a nossa palavra-chave de hoje. Feito. Vou deixar aqui fixado para vocês. Porque daqui a pouco começa uma conversação aqui nesse chat e a gente não acha mais essa mensagem. Feito? Então vamos começar. Como a senhora sabe, eu tenho uma câmera instalada dentro da tua cabeça e eu sei o que você vive e pensa. E sente, tá? Então você é uma mulher que construiu muito. Como eu disse, né? Você se virou, você resolveu, você aprendeu, você é muito dedicada, estudiosa, esperta, né? Já percebeu que se você não souber fazer, você vai estudar pra fazer, não conseguiu fazer, você vai contratar quem faz e você não vai contratar qualquer um, você vai contratar o melhor. Porque nós somos dessas. Queremos bem feito, tá?
Então, você aprendeu desde cedo que se você não cuidasse das coisas, as coisas não seriam cuidadas, dependiam de você. E você foi ficando forte, cada vez mais forte. Mas tem uma coisa que você não fala pra ninguém. Já está cansada de ser forte. Ou até fala, mas ninguém tá dando muita atenção. Não é, gatinha? Porque afinal você foi forte até hoje. Ah, tá reclamando, mas você é tão maravilhosa, você dá conta de tudo, mas tá um pouco cansada de que seja dessa forma, né? E hoje você percebe que queria, assim, uma vida mais leve, com paz para criar bem os seus filhos, com espaço para desenvolver o seu trabalho com prazer, com propósito, pensando em legado, tá? É um desejo nosso, sim. Um casamento de parceria, de crescimento, de equilíbrio, um relacionamento onde você não precisa resolver tudo, tá? Segurar tudo sozinha, porque tem alguém de verdade do seu lado, tão empenhada quanto você, né? E aí vem essa confusão que paralisa muita gente, muita mulher, que é, se eu não controlar, eu vou ser frágil, porque daí eu vou ter que estar sob controle de alguém. Se eu depender, eu estarei presa, né? Se eu for feminina, eu vou perder o que eu construí com tanto esforço, né? Ô cultura é essa que valoriza um esforço, né? Quem foi que disse que não podia ser fácil? Mas não sei, é uma coisa da cultura brasileira / portuguesa / africana, que são as minhas principais mentoradas, vêm desses lugares, né? Vocês estão espalhadas pelo mundo, mas são basicamente dessas 3 nações, né? E hoje eu vou te mostrar por quê. Ah, também tem as venezuelanas, né, gatas? Então vamos lá. Vamos começar falando de dependência, ok? Porque existe dependência funcional e existe dependência que aprisiona, tá? Então vamos começar desmontando essa crença que a gente carrega há muito tempo de que dependência é um problema. Não, não é. Dependência fora do lugar é um problema, ok? Existe uma dependência funcional, saudável e até que eu digo bonita, tá? E ela tem nome, chama casamento. Esperava por essa, gata? Já começamos assim, com os 2 pés, né? Relacionamento de parceria. Quando você escolhe um homem para construir a vida junto com você, para dividir o teu presente, o teu futuro, a criação dos teus filhos, isso é uma escolha de dependência mútua. Ok? Você vai pegar alguém do mundo, espero que bem escolhido, e você vai colocar lá no centro do núcleo emocional, dentro do teu coração. E a partir de agora, vocês conviverão 24/7, construindo os mesmos objetivos. Se você não está fazendo isso, alguma coisa está errada, precisa ser revisto, tá? Antes que a coisa dê ruim, certo? Se você não está conseguindo alinhar isso, das coisas serem construídas juntos, algo está faltando. E as emoções e decisões dele irão impactar na sua vida. E as suas irão impactar na vida dele. E isso não é fraqueza, é isso que torna o relacionamento real, ok? Muitas de vocês chegam pra mim assim, ai, eu tava lá namorando, e daí ele falou assim, vem morar comigo pra gente economizar o aluguel. Aí eu fui. Ai, mas a gente já tá morando tanto tempo junto, vamos casar, porque daí a gente consegue fazer tal viagem e tira o passaporte. Casei. Mas essa mulher não calculou, ela não calculou que essa pessoa seria mais importante e determinante na vida dela. Certo? Eu ajudo em alguns descasamentos, é claro. Eu sempre trabalho pela restauração casamental. Trabalho. Já falei pra uma de vocês, até se impactou esses dias, né? Que se tornou minha mentorada depois por causa disso. Assisti uma aula minha e eu falei assim, assistiu essa aula e deu vontade de separar? Aguenta. Não separe e vem falar comigo. E foi o que ela fez. Eu vou, não separa, ainda não. Sempre tem um jeito de consertar. A não ser que seja um boy tóxico, que afinal, né, pra traste a gente não tem tempo. Se é um cara legal que você escolheu, a coisa só tá um pouco desandada, aí vamos trabalhar, né, pra isso daí ficar bom. Porque de que adianta estar casado se não está gostoso, tá bom? Vamos trabalhar por dias mais gostosos. Então o problema não é essa dependência, o problema é quando a dependência vazou para fora do seu núcleo familiar central, que é a família que você decidiu criar, tá? O meu mousezinho aqui, vocês sabem, minha aula é toda scriptada, senão eu não consigo dar conta de falar essas coisas todas para vocês, né? Tem raciocínio complexo aqui, para eu não me perder. Então, quando estas emoções e ações, por exemplo, da tua mãe impactam nas tuas decisões, ou quando o humor do teu pai define como você se sente,
ou a opinião de um irmão, de uma amiga, do seu chefe, do seu colega de trabalho, da tua sogra, tá? De alguém fora do teu núcleo familiar criado, né? Central, está pesando de alguma forma na tua vida, em como você vive e decide dentro da tua vida, isso está errado. Ok? Se a sua amiga sente, o que a sua amiga sente deveria impactar o marido dela, não a você, tá bom? Decidir, impactar nas decisões que você toma, na forma como você leva a sua vida. Tá? Porque você tem a sua vida, o seu núcleo, o seu caminho. Enquanto essa dependência externa não for trabalhada, ela te atrasa, tá? Te prende, te impede de que você avance para o que é seu, em busca dos teus objetivos, ok? Não, eu realmente não faço tal coisa porque se eu fizer a minha sogra, lá. Eu não mudo porque ela está na dependência de ser cuidada por mim, porque se eu não cuidar dela, ninguém cuida, ela tem 3 filhos, mas ninguém cuida, então sobrou pra mim, a nora cuidar da sogra. Exemplos, tá? Não tá certo. Só um lembretinho pra senhora, tá? Se tá cansada de ser forte por todo mundo e resolver esses BOs aí que você sente que não são seus, você comenta aí feminina, tá? Por aqui eu vou te presentear com análise sistêmica individual. Então vamos lá. A dependência funcional, ela passa por 3 dimensões, ok? A primeira E cada uma delas tem um lugar importante dentro da vida do casal, tá? Então vamos voltar nessa dependência emocional do casal. Esse é um assunto bem complexo, porque ele pode ser muito mal interpretado também, né? Acho que dá pra gente fazer uma aula de cada tipo de dependência dessas. Mas vamos para a dependência emocional, que é a mais bonita e mais necessária, né? Que é o construir juntos. É que o emocional dele importa para você e o seu importa para ele. Então essa troca que cria parceria de verdade. O emocional do seu marido está sobre a sua influência e o seu está sobre a influência dele, certo? Isso é lindo, isso é construção. Óbvio, vamos considerar, né, que você não escolheu um desequilibrado para se casar. Não é, gata? Certo? Porque senão você pegou uma pessoa sem base, sem referência, e botou lá no lugar de maior importância dentro da tua vida, tá? Então a dependência emocional é o quê? Se sentir vista, se sentir validada, se sentir honrada, respeitada, ok? Recebi mensagem do maridão, por isso que eu aqui tem meu foco. Outro tipo de dependência financeira, tá? Aqui a conversa muda. A mulher que depende financeiramente do marido não escolhe, suporta. Então isso daqui tem 2 vertentes, tá? É um pouquinho mais complicado e dá pra gente fazer uma aula só sobre isso. É assim, ó. Quando você depende financeiramente do marido exclusivamente, você fica um pouco sem saída, ok? Muitas vezes você não está num relacionamento porque você realmente quer. Você está porque você não tem outra opção. Se eu sair desse relacionamento, vou morar onde? Vou viver do quê? Tá? Então, eu pessoalmente sou a favor sempre, sim, de você, né, ser humaninho funcional, ter um próprio trabalho, seja lá ele qual for, e o seu dinheiro abrilhantar a vida desta família, tá? A gente diz que o dinheiro da mulher é o 3º filho, né? Ele traz mais vida, traz mais experiência, mais alegria, mas ter um homem que provê financeiramente, perfeito. Tá, esses dias eu tava vendo uma doida milionária lá, sabe dessas assim, pá! Como que chama aquela outra que é bem maluquinha? Ah, sabe qual que é, né, gente? Eu fico meio por fora dessas coisas, dessas pessoas aí, né? Mas ela é super rica, milionária, e o marido dela banca ela. E ela tem muito orgulho em dizer isso. Então não significa que ela precisa, significa que o marido, ao bancar também financeiramente, mostra pra ela valor. Tanto o valor que ele tem, tanto o valor que ele considera que ela tem, tá? Seria uma outra forma de amar e demonstrar o amor, ok? Quando a gente entra nesse assunto, entra assim, tá, mas quando você coloca o homem nessa responsabilidade de bancar tudo isso, poxa, tá botando um baita peso nele, né? Mas aí que está. Se você ajuda ele a construir este lugar, né? Visto que o feminino é a sabedoria e o masculino é o poder, e que as duas coisas precisam andar juntas e se complementam, bom dia. A gente entra nesse lugar de apoio mútuo,
Então pensa, esse homem não gostaria de ser poderoso o suficiente para dar conta de tudo isso? Claro que ele gostaria. Ele gostaria de poder fazer tudo isso por você? Claro que gostaria. Então, você não bota só a responsa nele, você ajuda ele a construir esse lugar. Ok, senhora? Tá? Mas não esteja presa, tá? Mesmo que ele seja o provedor, mesmo que o dinheiro dele seja mais, ou sei lá, mesmo que você seja mais rica do que ele, o importante é que essa forma de você ter essa liberdade, né, esteja ali presente, para que você não esteja presa. Ok? Entendemos? Você estará nesse relacionamento por escolha, não por falta de alternativas. Ok? Então, dependência física, aqui entra a proteção, né? Saber que existe um homem capaz de proteger a sua integridade física, seja da forma como for, traz um plus no relacionamento. Certo? Por quê? Porque isso são características do masculino, tá? Não demonstram fragilidade na mulher, não, porque ela tem um lugar de potência e sabedoria, certo? E as duas coisas são, o masculino e o feminino trabalham juntas, ele só conquista tudo isso porque a senhora ajuda a conquistar da mesma forma que quando ele tem isso, você conquista a sua leveza e liberdade. Tá, gata? É bom para todo mundo. Então vamos lá pensar na fragilidade e a feminilidade, né? Que é uma distinção entre essas duas coisas que é bem libertadora também da gente aprender, né? Frágil é a mulher que espera ser salva, certo? Ela é passiva, não tem atitude, não tem a proatividade, não age. Ela espera que o outro resolva e fica paralisada enquanto o outro não resolve. Quem é este outro? Qualquer pessoa que cair nessa armadilha, tá? Pode ser o maridão, pode ser os pais dessa pessoa. Então existe esse lugar de espera, de não ação, tá? Ela tá no papel de donzela, que é uma dos arquétipos femininos, né? A donzela, que é uma coisa que as brasileiras e portuguesas e um pouquinho as africanas têm alergia, né? Falando assim desse público maior que me assiste aqui. Mas no Brasil a gente tem essa alergia com ser fraca, ser frágil e não sei o quê. Então a mulherada vai pro arquétipo contrário, que é qual? Da guerreira, certo? As africanas têm uma cabeça um pouquinho mais centrada do que a nossa, né? Elas têm uma ligação com o feminino um pouco diferente. Então elas entendem melhor o modus operandi da rainha, que é o feminino plus, premium, tá? Que não tá nem na donzela nem na guerreira, mulher do governo da própria potência, né? Que é o feminino potente. Então faz mais sentido pra elas isso, elas estão mais próximas disso que a gente. Mas ainda assim, a donzela frágil é o nosso pesadelo, né? Fala, nossa, fraca? Por isso que esse assunto de mulher troféu dá tanta conversa, né? Porque passa por esse lugar cultural. Só que esperar ser salva não é feminino. É sim fragilidade. Fragilidade aprisiona tanto quanto a dependência disfuncional. Ok? Né? Então ser feminina é diferente. Mulher feminina sabe receber proteção. Porque escolheu bem com quem está. Porque ela tem atitude, tem proatividade, tem presença. Ela também entrega algo em troca da proteção. Sim, equilíbrio emocional, por exemplo. Sabedoria, criação, por exemplo. Ok? Mas ela não precisa fazer tudo sozinha. Certo? Porque tem um homem ao lado dela que sustenta, protege, que está, tá? E sustenta física, emocional, logisticamente, né, gata? Como já falamos. Então, a expectativa de que o masculino proteja o feminino é legítima, saudável e muito bonita dentro dos relacionamentos, ok? Só que para isso, você precisa escolher bem, muito bem. Simplesmente porque está cada um dentro do seu papel natural. Tá? Os dois são completamente diferentes, o feminino e o masculino. Dentro de cada um de nós habita as duas coisas. E por isso que a gente tem esse jogo, né? Um outro tema que eu coloquei aqui pra gente foi sobre não sentir a proteção do marido, né? Ou dentro do relacionamento. Por quê? Porque não existe espaço para o outro proteger. Porque se eu tenho dentro de mim o feminino e o masculino e eles vivem em guerra e o masculino tem mais força dentro de mim, porque afinal eu fui ensinada que se eu não desse conta, as coisas desmoronavam, certo? E eu me tornei essa grande mulher fortuna e braba. Eu adoro mulher braba, né? Que eu acho que já fui um pouco. Um pouco não, né? Bastante. Marido, santa paciência, né? Se a gente ocupa este lugar masculino de resolução, de força, de resolver, que espaço que sobra para o homem? Então, como eu posso ser protegida?
Porque dentro da polaridade do relacionamento haverá um feminino e um masculino. Se eu estou no masculino, ele precisará necessariamente, qual que é a vaga que sobra? Ocupar o feminino. Tá? Então, eu preciso equilibrar o jogo dentro de mim primeiro. Vocês entenderam qual que é a pegada aqui? O interno rege o externo, gata. Então, vamos lá. Pero, porque há muito tempo que vocês não ouvem o pero, né? Mas pero, uma mulher só consegue ter uma vida leve, né? Essa vida leve que ela merece quando ela tem sim um homem forte ao seu lado, tá? Porque se você tá lá com a espada na mão, lutando na batalha, no campo de batalha sozinho, tentando vencer sua vida, porque se você não faz, ninguém faz, não dá pra ter os dois. Ele não é teu colega da guerra, certo? Ele é a donzela que espera em casa, certo? Então o que você precisa fazer? Desapega e vai construir esse lugar da sabedoria da criação, certo? Deixa esse homem ser forte. E não é ser forte de ser bruto, tá? Não é só dar umas porradas aí quando uma ameaça aparecer. Embora ser protegida fisicamente não seja nada mal, como falamos, né? Homem forte é homem de caráter, de estrutura, de princípios, de valores. Por quê? Porque a senhora também é uma mulher de caráter, de estrutura, de princípios e valores, e você vai colocar dentro do seu núcleo emocional principal, central, na parte mais importante da tua vida, um homem que faz diferente disso? Não vai. Sim, por isso que a escolha é muito importante, tá? Então, é uma pessoa que entende que quando escolheu você como mulher, te colocou como responsabilidade dele. Da mesma forma que ele torna a sua responsabilidade. E ele não vai deixar você cair, porque ele vai estar lá. Você entendeu? Essa é a força de caráter, de valor e de presença. Que é muito maior do que a força física, muitas vezes. Sim, gatinha. Pensa se não era isso que você queria na tua vida. Pensa se é isso que você está construindo, né? É a força que cria segurança de verdade, que permite que a mulher solte o controle e que ela floresça e seja feminina sem medo. Uma mulher só pode descansar quando ela tem suporte. E qual é o suporte saudável? Um relacionamento. Ok? Se você vive um casamento, mas o seu suporte vem do teu pai, por exemplo, algo está errado. Tá? Desequilíbrio sistêmico. Bom, vamos lá. Gatinha, lembrando, tá? Se você quer sentir essa leveza que sim, é possível, com método e etapas e caminhos, você chega lá, você comenta aqui feminino, tá? Que eu mostro pra você como que faz pra chegar lá. E por que que tantas mulheres resistem a ser feminina? Né? Já entendemos um pouquinho, né? Já entendemos um pouquinho. E aqui tá o que eu quero que vocês ouçam com cuidado. A mulher que foi forte por tempo demais, ela perdeu o feminino não porque ela quis, ela perdeu porque ela precisou. Ok? Em algum momento da sua história, ninguém estava lá para te proteger, para te sustentar ou para estar por você e você aprendeu a se virar, certo? E foi ficando cada vez mais sozinha dentro do seu próprio relacionamento muitas vezes, ok? Porque percebeu que depender do outro era perigoso, que se você soltasse o controle, poderia ser que ninguém segurasse, certo? E aí você carrega essa armadura no trabalho, em casa, no casamento, em todo lugar, às vezes na criação dos teus filhos, que é aí que o problema, né, a gente passa ele à frente, na próxima geração viver o mesmo BO. Porque muitas vezes você recebeu isso porque você viu a sua avó vivendo assim, você viu a sua mãe, você percebeu que se as mulheres não fizessem, que homem vai embora, homem abandona, homem trai, você entende? Mulher sempre fica sozinha, mulher tem que dar conta, mulher tem que aguentar, mulher... E aí foi isso que você fez. Com classe? Foi, porque a senhora é entendeu? A senhora é incrível. É, sim, mas custa muito caro. Tá? A gente já elaborou mais do que elas? Sim. Mas a gente continua sendo forte. E a gente queria agora era descansar um pouquinho, certo? Tá? Então, por fora parece força, mas por dentro é exaustão e solidão. A senhora sabe muito bem, né? Então, o que acontece? Você não resiste a ser feminina porque você quer. Você resiste porque você tem medo do que pode acontecer se você soltar o controle e o outro não segurar a ondinha, certo? E o medo tem raiz, tem origem e tem como ser trabalhado. Porque a vida mais leve que você quer, de paz, de parceria, de relacionamento com equilíbrio e de crescimento real, ele existe. Essa vida leve existe. Mas ela só vem quando você para de segurar o que não é seu para segurar, você larga a espada.
Gatinha, comenta aí feminino, se faz favor. Vamos às joias da coroa? Bora, fez sentido, turma? É um pouquinho mais profundo, né? A gente tem que tomar cuidado porque as coisas podem ser mal interpretadas sempre. Mas existe uma lógica de equilíbrio e harmonia, assim, né? O que acontece é que a turma tá muito machucada, esse que é o problema. Então vamos lá, joias da coroa. O que é isso, Carolina? Joias da coroa são aquelas perguntas de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento aplicado, real, para que se você tivesse respondendo essas perguntas desde a primeira aula semanal que eu comecei a dar há 2 anos atrás, vocês acreditam, gente, que já estamos há 2 anos dando essa aula toda semana? Você já tinha sua coroa de rainha cravejada de diamantes. Então vamos lá, joia 1. Tem alguém fora do seu núcleo emocional central, certo? Esse é núcleo central, tá? Do seu núcleo emocional. Uma mãe, seu pai, um irmão, uma amiga, um sócio, um chefe, um whatever, cujas emoções e opiniões ainda impactam nas decisões e na forma como você age ou deixa de agir. E que você sabe que não deveria ser assim, né? Quem que é essa pessoa? Sempre tem alguém, né? Joia número 2. Você depende financeiramente do seu marido hoje? E como que você se sente com relação à sua própria liberdade de escolha, de decisão de ir e vir? Quanto você pensa nisso? Isso é uma avaliação geral para a vida, para saber o que você precisa fazer agora. Próximos passos. Se vocês têm isso orientado no seu relacionamento ou não, na sua vida ou não, ok? Joia número 3. Você consegue receber proteção, gatinha? Consegue receber proteção dentro do seu relacionamento sem sentir que você tá sendo fraca? Ou receber cuidado ainda parece muito perigoso? E se eu expuser a minha vulnerabilidade e ele usar isso contra mim? Gente, tá certo esse relacionamento? Joia número 4. Como seria a sua vida se você pudesse ser completamente feminina, tá? Com atitude, com presença, com potência, não feminino fraco, tá? E ao mesmo tempo receber proteção, cuidado, parceria de verdade. O que mudava no seu dia a dia? Acordava como? Morava onde? Fazia o quê? Sentia o quê? Tim? Se a senhora viu o que surgiu aí, meus parabéns. Este é o começo de uma jornada, né? Já entendeu que ser feminina não é ser frágil e é uma escolha de comportamento, né? Mas assim, não é uma escolha de comportamento rasa, porque seria tratar os sintomas, mas é uma construção interna, tá? Trabalhar o que te fez endurecer para você soltar e abrir espaço para o verdadeiro feminino poder viver dentro de você. Então comenta aí já, feminina, tá, gatinha? Eu anuncio amanhã aqui que recebe esse diagnóstico. Mensagem do marido. Lindeza, né? Então, antes de encerrar, eu quero falar pra vocês o trabalho que eu faço, tá? Porque feminino de verdade, a gente não acessa com força de vontade, tá? Não adianta querer acordar e falar, hoje será diferente, vou colocar minha roupa cor de rosinha para estar mais feminina. Não é assim que funciona, tá? O feminino aparece quando o que te fez ficar durona, que são padrões herdados, dependências fora do lugar, medo de soltar controle e não ser amparada, feridas emocionais que você teve na tua vida, tudo isso é trabalhado da raiz. E isso tem método, tem etapa e tem como fazer. É muito mais fácil do que a senhora imagina. Isso devia ser ensinado na escola, né? E a mentoria Mulher Inteira é onde eu acompanho mulheres nessa construção, tá? De dentro pra fora, em 3 pilares que precisam se mover juntos. Sim, eu comigo, que é prosperidade interna, a gente vai falar de autoestima real, sair desse modo da força bruta pra acessar a potência de conquista verdadeira, de criação verdadeira, tá? A mulher verdadeira, ela não é forte, ela é potente. É outra conversa, gata. Outra conversa, tá? Segundo pilar, eu e o outro. A gente vai falar de prosperidade relacional e emocional. Conexão real nos relacionamentos, ser amada por quem você é e com liberdade. E eu e o mundo, o terceiro pilar, onde a gente fala de prosperidade financeira e material, sim. Sem culpa, sem autossabotagem, sem teto. E eu te entrego as 6 chaves da prosperidade. E a gente faz juntas a criação do seu mapa de expansão pessoal. Porque
Porque você não vai sair a mesma desta mentoria, você entendeu, mulher? Transformação real desde o primeiro encontro. Com prática, na prática com o método, tá? E essa semana tem condição especial de abril, mês da Páscoa. Mulher inteira tá com mais de 400 reais de presentes, tá? São 17% de desconto na mentoria e você ganha um mapeamento sistêmico comigo, que custa quase R$200. Ok, gatinha? De presente, o mapeamento é exclusivo dessa oferta, tá? Não tá disponível em outras condições nesse momento. E é a porta de entrada pra você parar de ser forte, por você e por todos, e começar a ser inteira, tá, gatinho? Então comenta aí feminino, ou me manda uma mensagem, ou corre lá no link da bio que tem tudo lá sobre a mentoria. Vai lá no carolinavati.com que você vai encontrar tudo sobre a mulher inteira, tá? Feito? Obrigado por estarem aqui, gatinhas. Tá? Já entenderam que ser potente e ser feminina não são coisas opostas, é isso que a gente constrói, elas são a mesma mulher que ela se torna inteira. Tá? Quando ela se torna inteira e feminina, a potência de conquista, de criação com leveza aparece. Feito, feito. Beijo no coração de vocês. Bom fim de semana e eu espero vocês no Mulher Inteira. Sim? Tchau, galerinha.